Bom, a palavra de hoje, vou mostrar com vocês, é sobre o que é o pecado, quais são as suas causas e os seus efeitos. A causa é aquilo que provoca, e efeito é a consequência do pecado. Então, eu vou estar falando sobre o que é pecado, as causas, o que provoca e as consequências, e o que Deus espera de mim e de você. Amém? A sociedade nossa, nós temos a tendência sempre a tentar definir o que é certo, e sempre trabalhamos naquilo que nós achamos que é certo. Tem 4 afirmativas da sociedade que elas querem empurrar como se fosse goela abaixo tudo que é corretíssimo. Primeiro, que o sucesso é para todo mundo. Isso é mentira. O sucesso tem significado individual, e não são para todos. São para aqueles que realmente desejam, querem, buscam e ralam para isso. Se fosse para todo mundo, então o mundo só seria de pessoas violentíssimas em todas as áreas. Não são para todos. Então o sucesso não é para todo mundo, é para aqueles que realmente, no seu significado individual de ser, aquilo que você deseja e busca, você vai conseguir. A segunda loucura é que nós temos que ser felizes todos os dias. Ninguém tem que ser feliz todo dia. A Bíblia é clara em Eclesiastes 3: tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado. Então tem tempo para tudo. Tu tem que estar feliz todo dia? Não, você pode estar triste. Qual o problema de falar assim: eu estou triste, estou chateado? Isso é a conversa da sociedade, é o que eles determinam que é certo. Isso não é certo. O terceiro é que nós temos que comprar tudo que conseguimos comprar também. Isso é o consumismo. Eles também falam: se puder comprar, compra. E a quarta loucura é que nós temos que fazer tudo do jeito certo. Não existe jeito certo. O que existe é fazer o que é correto. O jeitinho certo. Não tem jeito certo de fazer, nem jeito errado. O que existe é o certo e o errado. Eu fiz a coisa do jeito certo, mas era errado? Então é errado, meu irmão. Não tem esse negócio: vamos fazer a coisa do jeito certo. Não, faz o que é certo. Porque se não fizer o que é certo, vai fazer o que é errado. Não importa se o jeito foi certo de fazer o errado, vai ser errado do mesmo jeito. Ok? E em cima disso confundimos também muito do que é pecado, o que não é pecado, o que é erro. Existe uma diferença de erro e de pecado. Vocês conseguem discernir o que é erro e o que é pecado? O homem errar e o homem pecar. Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é errar o alvo, tanto na esfera coletiva ou na individual. A coletiva é o que nós temos que ser perante as pessoas, perante a comunidade, os mandamentos de Deus. E a individual é o que Deus fala conosco, a nossa comunhão com Ele individualmente. Eu estou pecando naquilo que eu propus fazer para Deus. Agora, errar, todos nós temos jeito de errar, todos erramos. Homem erra. Pecado é deixar de fazer algo que Deus pediu para você fazer, ou então fazer algo que Deus não pediu para você fazer. Aí automaticamente vem uma consequência. O Espírito Santo te induz e te leva ao arrependimento, porque você pecou contra o Senhor. O único capaz de mostrar para o homem se ele está errado ou se ele está em pecado é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o pecado tem uma causa, tem as causas. Algo que causa o pecado e o que o pecado produz também. A causa que o pecado vai produzir é um desgaste, uma depreciação do homem espiritual na sua vida. A causa é uma só: ou você morre espiritualmente. A morte espiritual é aquela que você está totalmente afastado de Deus, acabou. Você não consegue tocar nas coisas do alto, você não consegue sentir a Deus. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, justamente porque está pecando de tal forma que morreu espiritualmente, não consegue enxergar a verdade, ou não consegue ver Deus. Em Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então uma pessoa morta espiritualmente é fruto da causa do pecado. É a causa, se chama pecado. Isso produz morte. O segundo estágio que o pecado causa numa pessoa é a frieza. Ela é fria espiritualmente.
Uma pessoa fria espiritualmente é uma pessoa que é indiferente às coisas de Deus. Eu sou indiferente. Você tanto faz como tanto fez. Qual o probleminha? Fazer sexo antes de casar não tem problema. Bebidinha, cigarrinho. Balada. Não vê problema em nada. É tão frio. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua. Faz só o que quer, da forma que quer. E ninguém se torna frio da noite para o dia. O frio é um estado processual. Nada nasce frio. Tudo nasce normal, natural. E vai se tornando frio pela decadência do seu estado. Se eu pegar um copo de água natural, botar no refrigerador, o estado da água natural vai ficar gelado, porque houve um processo de esfriamento. Então o frio é fruto da causa do pecado. Um crente começa bem, mas se torna frio. E o terceiro estágio da causa do pecado, da depreciação do homem natural, quer dizer, do homem espiritual, é o morno. Talvez esse seja o pior de todos. A Bíblia diz que em Apocalipse 3, de 15 a 17, na carta à igreja de Laodiceia, ele fala assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio e não é quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio, não é quente, eu vou te vomitar pela minha boca. O morno causa náuseas em Deus. Aquele que está morno, Deus vomita. Deus não tolera. Embrulha o estômago de Deus. Deus não consegue administrar o morno. É o que diz aqui. É muito sério. O morno é aquele, segundo o texto, seguindo no versículo 17, diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Quer dizer, é o crente que fala: tá bom demais, já li a Bíblia, já orei demais, ir para a igreja todo domingo, a conversa fiada, questiona tudo, reclama de tudo. O morno é aquele que o pastor começa a pregar: já sei a pregação, já sei onde vai chegar, sabe tudo. A igreja, nós temos escola de sabedoria. Fazer escola para quê? Já sei de tudo. Você é morno. Você sabe de quê? Não consegue sentar para aprender? O morno é assim, ele é soberbo, é orgulhoso. Ele é o dono da verdade. Ele é o cara que sabe tudo. Olha qual é a classificação que Deus chama o morno. Discorrendo o texto, ele continua: e nem sabes que és infeliz. Infeliz é desgraçado. Desgraçado é aquele que não é favorecido de nada. Deus fala: tu é morno, tu és infeliz, quer dizer, tu és desgraçado. Aí ele continua: miserável, aquele que carece de recursos. Pobre, pessoa que vive em estado de necessidade. Cego, aquele que não tem visão. Nu, aquele que está despido. Olha como Deus classifica o crente morno. É um infeliz, um miserável, um pobre, cego e nu. Isso é todo aquele que é crente e que tem o costume de achar que as coisas de Deus são neutras. As coisas de Deus não são neutras. Ou você é crente, ou você não é crente. As causas do pecado é isso: produz morte espiritual, frieza espiritual e mormidão espiritual. Só que dos três, o pior de todos é o morno, porque Deus tem náusea, Deus vomita, Deus não tolera. É tipo assim: tu é morno e vai orar, aí quando Deus vai a outra oração, dá enjoo em Deus. Não aguento isso, porque ele não sabe o que ele quer em Deus. Olha que coisa séria, meu irmão. Essas são as causas do pecado. Quais são os efeitos? Quais são as consequências que é fruto do efeito da causa? É lógico que todo pecado tem uma consequência. A primeira consequência é que vai trazer morte. Em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
terão morte espiritual, morte em alguma área da vida, porque o pecado é isso. A única coisa que o diabo tem a paternidade, que ele é o criador, a única da humanidade inteira, sabe qual é? A mentira. Ele é o pai da mentira. É a única coisa que o diabo tem a paternidade, única que ele criou no universo, foi a mentira. Justamente porque a mentira vai induzir você ao pecado, porque o diabo vai trazer em você uma causa, porque nós somos natureza carnal, nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Meu espírito precisa de Deus. Se eu não alimentar ele de Deus, automaticamente o mundo irá saciar a minha carne, porque a minha carne vai dizer: eu quero mais, quero mais, quero isso, quero aquilo outro. A carne sempre quer mais, nunca quer menos. A carne sempre quer aventurar em algo a mais, por causa do pecado, fruto de Adão e Eva, consequência do erro deles. Automaticamente, quando eu começo a errar excessivamente, eu vou caminhar para o pecado, e o pecado produz morte. Faça comigo, em nome de Jesus: sai da minha vida tudo aquilo que produz morte, fora, em nome de Jesus. Eu nasci para adorar a Deus, para ser filho de Deus, para brilhar a sua luz, em nome de Jesus, amém. A segunda consequência, o efeito do pecado, é que traz culpa. No Salmo 32, versículo 1 a 6, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de poder te achar. No transbordar de muitas águas, estas ele não chegarão. Aqui diz que o pecado produz culpa. A culpa é o que destrói o seu coração. A culpa é o que te bloqueia, é o que te escraviza. É claro que o pecado, o fim dele é a morte, mas o começo dele é a culpa. O último estágio é a morte, mas o primeiro estágio é a culpa. Eu contei com vocês uma história de uma senhora que eu vi há muitos anos atrás. Já contei aqui um dia isso. Eu estava numa igreja, eu vi um testemunho de uma senhorinha, devia ter seus 80 anos. Ela subiu, pegou o microfone, disparou para chorar e começou a falar: eu quero pedir perdão à igreja porque eu pequei contra o Senhor. Aí todo mundo a igreja silenciou, todo mundo regalou o olho. Como assim, uma senhora pecar? Uma coisa é um jovem subir no altar e falar: pequei contra o Senhor. Todo mundo já fala. Agora, uma senhorinha pecar, a igreja silenciou. Reparou? Ela começou a falar: quando eu tinha 16 anos, meu marido, eu estava noivo, eu ia casar. Meu marido perguntou se eu era virgem, e eu menti, falei que era. Desde o dia que eu menti, uma voz perturba a minha vida: você mentiu para ele, nunca mais vai ser feliz. Você não vai ser feliz, você é mentirosa, você mentiu para ele, você mentiu para ele, você mentiu para ele, você mentiu para ele. Ela falou que durante muitos anos, se passaram mais de quase 60 anos, ela falou que essa voz no pé do ouvido dela, ela nunca conseguiu ser feliz. O seu esposo era falecido, ela era viúva. Chamou as filhas, as netas, os filhos no altar, pediu perdão, mas chorava copiosamente. Fruto de uma culpa, de uma mentira pequena, mas perturbou a vida dela durante mais de 60 anos. Porque a culpa é fruto do pecado. A culpa massacra o ser. A culpa destrói a essência divina, porque Deus te chamou para viver na luz e não nas trevas. A culpa é a escuridão, onde você quer sair, mas não consegue, porque para expor a escuridão vai ter que brilhar a luz. A terceira consequência do pecado, ela escraviza o ser, ela escraviza o homem. Em Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma doutrina a que fostes entregues. Quando eu peco, eu sou escravo.
O que é o escravo? O diabo corre das tuas mãos e dos teus pés. Ele vai te conduzindo para aquilo que ele quer. Essa irmã que eu dei testemunho ficou quase 50 anos escravizada. Ela não pôde ser feliz, viver a plenitude de um casamento, porque ela tinha medo de ser revelada a verdade. A culpa massacrava ela e fez dela uma escrava. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Um ser livre da condenação, do pecado e das garras do diabo. Mas o pecado produz escravidão, porque quanto mais eu peco, mais escravo sou. Nossos hábitos, meu querido irmão, nunca diminuem. Hábito só aumenta. Se eu tenho um hábito de fazer bobagem, eu vou fazer mais bobagem. Se eu tenho um hábito de ser santo, eu vou ser mais santo. Hábito nunca diminui. Hábito, eu alimento ele ou eu corto ele. Justamente porque hábito gera uma dependência. Se for para a coisa certa, glória ao Senhor. Se for para a coisa errada, vai produzir pecado. Se produzir pecado, produz escravidão. Automaticamente produz culpa e traz condenação e morte. Terceira consequência do pecado é que o pecado escraviza o homem. A quarta, em 2 Coríntios 4:4, diz que causa cegueira. Em Isaías 59:2, surdez. Vamos ler o texto, presta bem atenção. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em Isaías, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O pecado, ela produz cegueira e surdez. Quer dizer, eu não vejo nada e não escuto. Vamos trazer para o natural aqui. Imagina alguém pegando uma pessoa, arrancando os olhos dela, arranca os 2 olhos. Pegar o exemplo de um irmão aqui do culto das 6, que eu falei, como é que faz um cara ficar surdo? Ele falou, pega uma barra de ferro fervendo. Pega uma barra de ferro vermelha lá na brasa, enfia no ouvido, estoura o tímpano e enfia no outro. Ele vai ser um bolo de carne andante, porque ele não consegue ouvir nada e não consegue ver nada. Dos 5 sentidos que o ser humano tem, ele não tem a visão e não tem a audição. Ele vai ter o tato, o paladar e o olfato. Serve para quê? Ele é perdido. Ele não consegue aprender nada, porque eu aprendo de acordo com o que eu ouço. Eu consigo enxergar-se e caminhar para um objetivo se eu consigo ver. Agora ele não tem ninguém para guiá-lo, porque ele não ouve. Tem sim, para o cara pegar pela mão, mas um cara pegar pela mão é como se ele fosse um objeto que qualquer um pode usar. Ele não tem vontade própria, porque ele não ouve e não vê. Olha o que o pecado faz a pessoa ficar cega e surda. Não vê Deus e não ouve Deus. Que coisa cruel. Tudo isso é fruto de intimidade. Se eu tenho intimidade com o Senhor, automaticamente Deus fala comigo, fala com Deus, Deus fala comigo, fala com Deus, e a minha vida vai fluindo, Deus vai me guiando, vai me direcionando. Agora, quando eu não tenho intimidade com o Senhor, é porque eu estou em pecado. E se esse pecado continuar, eu fico cego e surdo. É tipo assim, um amigo seu, você fala, tu vai para o inferno. Ele está tão surdo, não está ouvindo você falar que vai para o inferno. Você fala, ó, essa coisa não presta. Ele está tão cego que não consegue ver que não presta. Vocês lembram aquele programa do Silvio Santos? É da minha época, não sei se é da época de vocês. Eu acho que tem gente da minha época aqui. Do foguetinho, que botava o bichinho lá na cabine e falava, você quer trocar essa bicicleta Caloi por essa chupeta usada? Aí o menino gritava, sim, eu não, meu Deus. Quantos é dessa época aí? Quem diz isso aí? Quem é da minha época aí? Denuncia aí, vamos lá. Eu quando assistia, eu ficava em pânico, ansioso. Meu Deus, esse bicho é burro. Ele não é burro. Ele estava cego e surdo. Ele só ouvia a voz do Silvio Santos. Você troca. Não, ele não ouvia a voz, eu acho. Apertava a luzinha e ele dizia sim ou não. Ele estava surdo e estava cego. Você troca a bicicleta Caloi. Quem lembra da bicicleta Caloi da nossa época, né? Bicicleta Caloi.
Bicicleta Caloi. Toda criança na minha época, o sonho era bicicleta Caloi. Por essa chupeta usada. Sim, eu, burro. Eu gritava, burro. Tadinho, eu gritava à toa, né? Mas você vê que eu, assistindo um programa, eu ficava indignado pela burrice. Mas burrice por quê? Porque ele não via o que estava fazendo e não ouvia. Acendia a luzinha, ele tinha que dizer sim ou não. Ele não tinha opção. É uma pessoa cega e surda. O pecado causa isso. Deus fala, tu vai trocar esse varão de Deus abençoado, homem de Deus próspero, por esse lixo andante? Sim. Meu Deus. Aí o pastor fala, você está doida? Aí ela, não, estou doida não. Tu vai trocar essa princesa abençoada, mulher de Deus, de oração, fiel, por esse trambolho? Sim. Pelo amor de Deus. A gente fica para morrer. Eu sou pastor, quando eu vejo umas loucuras assim, eu fico assim, meu Deus do céu. Está tão cego, está tão surdo, que não ouve a voz de ninguém, nem de Deus. Não consegue enxergar o que é certo, o que é bom. Está vendo um caminho sinistro, de destruição e morte, mas ele está caminhando. E todo mundo grita, vai dar morte, vai dar morte. Vai dar morte, ele está surdo. Fala comigo, sai da minha vida. De novo, sai da minha vida. Toda cegueira, toda surdez, em nome de Jesus, fora, fora da minha vida, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor, amém. E por último, a sexta consequência, ela corrompe o homem. O pecado corrompe. Em Tito 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O pecado corrompe. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus para brilhar uma luz, mas o pecado arranca essa luz, apaga a luz que tem que brilhar. Então você não consegue enxergar, está corrompido, contaminado. O pecado trabalha em 3 esferas na cobiça da carne. Quando você está em pecado, a tua carne cobiça 3 coisas claras: sexo, poder e dinheiro. Isso faz o homem ir para o nível mais baixo que ele possa ser, e estar e viver. Faz o homem matar, roubar, mentir, trair, prostituir, faz loucuras. O mundo está violento, meu querido irmão. O mundo está caminhando para uma coisa sinistra. Está ruim de entender o que está acontecendo. É claro, não é ruim de entender, está claro a quem consegue ver. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. O trem está feio. Esses dias no YouTube botou um cara decapitando uma mulher com uma faquinha de cozinha. Em São Paulo, olha como o mundo está violento. Que loucura, cara. Como é que pode existir isso? Em São Paulo, os caras foram invadir uma fábrica de coisa aí, uma boliviana com seu filhinho no colo. O filhinho falou, não quero morrer. O cara foi atirar e matou o menino. Que mundo é esse? Como o ser está corrompido? Como o homem é capaz de fazer um negócio desse? Me diz como. Complicado. É fruto do pecado, meu irmão. Isso é pecado. Faz o cara ser morto espiritual. Se ele é morto, ele está morto para tudo. Então ele vai produzir morte. Faz o cara ser frio, indiferente, e faz o cara ser morno, soberbo, orgulhoso. Fazer isso igual Lúcifer. Atitudes luciféricas, orgulho, soberba, se acha, pedância, é o morno. Mas o que Deus quer de mim e de você? Fala para o teu irmão, o que Deus quer de mim e de você? O que Deus espera de mim e de você? No Salmo 42, versículo 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo.
Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? O que Deus quer de você, meu irmão, é ter com Ele um relacionamento íntimo e profundo. Eu não consigo entender um crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua, que não gosta de vir para a igreja. Eu não consigo entender um negócio desse. Porque se eu quero ser íntimo de Deus, eu tenho que estar com Deus constantemente, porque a intimidade se constrói você constantemente estando perto da pessoa. Eu falo com ele, ele fala comigo, eu falo com ele, ele fala comigo, eu estou íntimo de Deus, ele está falando comigo, está me guiando, direcionando. Quantos de vocês aqui não ouvem a voz de Deus há muito tempo? Ora e Deus não fala nada, está errado. Que intimidade é essa? Que a segunda pessoa não diz uma palavra. Claro, não fala nada porque é fruto de falta de intimidade, porque o que Deus quer é uma profunda intimidade. É sinal que a causa do pecado está produzindo em você um esfriamento. Ou está morno, ou está frio, ou está morto. E consequência de tudo isso vem aquela essência que eu citei. Deus quer de você um relacionamento íntimo e profundo. Deus quer de você, meu irmão, uma intimidade que só Ele vai ter. Essa intimidade pelo qual não é abandonada por situações e circunstâncias da vida, é constante. Não importa o que você passa, importa o que você deseja Ele profundamente, dia após dia. A Bíblia relata uma história em João 6, Jesus pregando no monte, no muvuqueiro, umas 20 mil pessoas. Aí Ele faz o primeiro milagre, a multiplicação dos pães e peixes, dá para todo mundo. Enquanto isso, Jesus pregava coisa boa. Aí Jesus pegou o barco, foi para Tiberíades, voltou. Aí a multidão seguindo Jesus ainda, ele começou a sentar o aço, sentar a porrete, descascar o povo. Começou a pregar doutrina, porque igreja que prega doutrina é igreja que procura transformar a pessoa. Igreja que prega a situação emocional, meu irmão, que Jesus nem é citado na Bíblia, nem fala de Jesus, fala de emoção, cura interior. Jesus está voltando. Jesus senta o porrete. A Bíblia diz que começaram a vazar. Jesus fala: quem quer ter alguma coisa comigo vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí o povo: beber do sangue de Jesus, comer da carne de Jesus. Que discurso pesado, Jesus. É isso mesmo. Aí começou a vazar, diz o texto. No versículo 68, ele chega para os 12 e fala: e você, não quer ir embora também não? Pode ir embora. Aí Pedro fala: nós, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus? Que intimidade é isso, meu irmão? O que fazer da sua vida se só Deus tem a palavra de vida eterna? O que fazer? Eu quero intimidade, não importa o que eu vivo, o que importa é que Deus está comigo. Não importa a lombada que eu estou tomando pela vida, o que importa é Deus estar do meu lado, me dando palavras de vida eterna, meu irmão, porque pecado te separa da eternidade, mas a glória do Senhor te traz para ela, faz você íntimo. Você toma as lombadas, mas fica tranquilo, porque o que importa é que as palavras de vida eterna aquecem seu coração no Senhor. O que importa é que o Senhor cresça e que você diminua. O que importa é que o Senhor seja glorificado e a sua vida é testemunho para muitos. Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele, uma profunda intimidade com Ele. Ele te chamou para isso. E segundo, Deus quer de você uma mudança radical. Existem dois tipos de conversão ao Senhor. A conversão progressiva é instantânea. A instantânea é a mudança radical. A progressiva são acontecimentos que vão te induzir uma vida com Deus até você ser totalmente radical, porque o que Ele espera de nós é uma conversão radical. É preciso se posicionar, meu irmão. Um crente não pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Eu não acredito em crente que tem amigo íntimo ímpio. Eu não acredito nisso, porque esse amigo íntimo ou vai produzir para ele frieza, ou ele produz calor para o outro. Agora, tem que definir logo, porque um crente de verdade, posicionado, uma mudança radical na vida dele, ele não quer viver promiscuidade, ele quer ser luz, ele quer brilhar, ele quer buscar a verdade de Deus.
Gente, eu fico enlouquecido, indignado, revoltado em gente que nivela pecado. O pecado na Bíblia, ele é generalizado, ele não é secularizado, entendeu? O que é secularizado? Porque lá no Rio de Janeiro falam palavrão, mas em Brasília, lá no Rio de Janeiro, é uma palavra comum, é uma vírgula. É uma vírgula o quê? É pecado. Que conversa fiada. Porque na Europa bebe-se vinho, pastor. Que bebe, está em pecado. Não existe esse negócio de pecadinho aqui, pecadinho ali. É general, é global, meu irmão. Pecado é pecado, aqui ou na China. A cultura da China, problema da cultura da China, está em pecado, está indo contra a palavra do Senhor. Como é que é isso? Um dia eu ouvi, a cultura no sul, pastor beber vinho, tudo pecado, assim com o Zé Pilintro, assim com o capeta. E fala que é pastor de quê? Que pastor que tem autoridade para expulsar demônio se bebe? Que pastor que tem autoridade para aconselhar um ex-viciado em bebida alcoólica se bebe? Me diz, que autoridade é essa? Se o cidadão bebe, não, eu bebo uma champanhe no final do ano. Problema, bebeu, meu irmão, já era. Que autoridade você tem para ministrar as coisas de Deus, se você cai no mesmo erro que está aconselhando um cara a não errar? Meu irmão, ou nós mudamos radicalmente o que vivemos, ou então não vamos encontrar o Senhor. Deus não negocia princípio. Princípio é princípio. Deus pode negociar, talvez, posicionamentos em relação a chamadas. Agora, a princípios nunca. Deus não negocia princípio. Ou você converte, ou você não é convertido. O que Deus quer de nós é uma conversão radical. Ele quer você brilhando uma luz, que o mundo vai ver essa luz. Ele quer ver você no meio das trevas, resplandecendo uma luz. Vamos falar, bebe? Não bebo. Por que não bebo? Sou crente. Você é crente? Sou crente, não bebo. Fuma? Não fumo. Por quê? Sou crente. Vamos para balada? Não vou para balada. Por quê? Sou crente. Eu busco o Senhor, eu tenho felicidade. Alguma coisa dentro de mim é melhor que dentro de você. Meu irmão, temos que mudar. O que Deus quer de cada um de nós é isso. É isso que o pecado tem roubado de cada um de nós. Deus quer a cada um de nós quente. O diabo quer a cada um de nós morno, frio ou morto. E Deus quer aquecidos, fervorosos, cheios da autoridade, cheios de Deus, cheios de unção, onde você fala, as pessoas ouvem, onde na sua casa teu pai vê a tua mudança e fala, minha filha, meu filho mudou, eu quero esse Deus porque ele mudou. Agora, se teu pai não quer o Deus que você tem, é porque você não mudou. Porque se eu acho bom, se eu acho gostoso uma Coca-Cola, eu vou falar para as pessoas beberem Coca-Cola, sim ou não? E eu bebo com uma satisfação gigantesca, se eu gosto. E quem me vê bebendo vai ver assim, nossa, é tão bom assim, eu quero também. É idem a sua vida. O que está acontecendo? Meu irmão, os dias estão sendo abreviados, Jesus está voltando. O pecado produz 3 causas: mata você espiritualmente, esfria você espiritualmente e faz você ficar morno espiritualmente. A consequência de tudo isso, ela vai produzir em você morte, culpa, escravizar, te faz cego e surdo e corrompe a sua vida. E o que Deus quer de você? Uma intimidade, um relacionamento íntimo, onde Ele olha para você, ouve a tua voz, você ouve a voz dEle, Ele te fortalece, Ele te envolve com amor, Ele te traz paz, Ele preenche a sua alma, Ele faz você brilhar algo que ninguém tem, faz você ter satisfação das coisas do Senhor, onde todos vão querer ter esse Deus que você tem, porque a tua vida houve uma mudança radical.
Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer que você brilhe essa luz. Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer tocar você. Ele quer transformar você. É preciso que você esteja disponível para Ele. Vamos mudar o que somos, amém? Fique em pé, igreja.